Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vou aguardar aqui o pessoal entrar. Sejam bem-vindos. Que bom ter vocês aqui. Vou aguardar o pessoal entrar. Oi, Luíse. Oi, Nathalie. Obrigada. E com certeza é um grande apoio, viu? Oi, Lucinéia. Oi, Anne, tudo bem? Nossa, que bom ter vocês aqui, gente. Vou esperar mais um pouquinho. E aí eu já começo, tá? Já vai me dando um alô aqui quem já é confeiteira. Já vai compartilhando, gente. Quem vocês conhecem que é confeiteira ou gosta de fazer doces, compartilha aí, porque vai ser uma experiência, uma troca de experiência bem bacana. Oi, Mísia. E qual que foi sua alta? Me conta um pouquinho aí. Oi, Mísia. Que bom ter você aqui. Olha, Nathalie, eu acredito que se foi nota baixa para fazer, provavelmente foi nota alta por degustar, né? Ai, gente. Não, é que bom, né? Bom, muito bom. É bom que a gente se completa. Provavelmente você arrasa no salgado, então você fica com o sal e eu fico com o doce. Oi, Carita, tudo bem? Que bom ter você aqui. Ai, você é engraçada. Então, gente, eu vou começar. Vou contar um pouquinho da minha história. Pra quem me conhece, eu comecei a fazer doce muito cedo. Então, com 11 anos de idade, eu já fazia bombom. Antes eu já fazia alguns doces, alguns bolos. A minha mãe saía pra resolver algumas coisas e eu ficava em casa sozinha. E aí eu me aventurava na cozinha. Muitas vezes dava certo, muitas vezes dava errado. Na verdade, a maioria das vezes que dava errado, era as vezes que ela estava fora. Mas algumas vezes quando ela estava ainda em casa, dava certo porque ela me ajudava um pouquinho. Mas muitas vezes meu bolo crescia e depois ele pegava e saía, vazava pela forma e depois murchava. Mas aquilo nunca me impediu. E aí com 11 anos, um dia ela chegou em casa e falou assim: "Nossa, Lara, eu comprei esse aqui pra você e eu achei o máximo, porque criança gosta muito disso aqui. Por que você, se eu comprar as coisas, você faz pra você vender na escola?" E eu sempre tive aquele espírito empreendedor, né? E aí ela me levou no atacadista, comprou as coisas e foi. E eu comecei a fazer os espetinhos de guloseima. Provavelmente vocês já devem ter visto esses espetinhos. E aí eu fiz esses espetinhos, fui vender no colégio, achei o máximo, eu consegui meu dinheiro, gente. Quando eu cheguei em casa com 20 reais, 30 reais, eu pensava, tô rica. E aí eu tenho uma tia, na verdade, que fazia bombom, e eu sempre pedia pra ela me ensinar, só que nunca dava certo ela me ensinar. E aí um dia minha mãe falou assim: "Lara, eu vou lá na atacadista, vou ver se tem algum curso lá, e aí eu vou pagar pra você." E ela foi nas atacadistas aqui em Campinas, conseguiu um lugar
que dava curso e que me permitia participar do curso, porque eu tinha 12 anos quando eu fui fazer o curso. Então não era todo lugar que queria, não era todo lugar que tinha curso e nem que queria uma menina de 12 anos para poder fazer o curso, né? E aí eu fui, fiz o curso, não me deram muita atenção, claro, uma menina de 12 anos estar lá fazendo o curso, mas eu fiz e aí eu já comprei as coisas, depois eu fiz em casa, ficou muito igualzinho, porque eu sempre fui uma aluna muito aplicada. E aí eu fiz e de lá pra cá eu não parei. Então assim, eu fui me desenvolvendo. Depois eu comecei a fazer bombom, tinha noites que eu derretia 4 quilos de cobertura. Eu trabalhava só com cobertura fracionada. E aí eu derretia 4 quilos para poder fazer bombons, para poder vender no outro dia. E aí o que aconteceu? O pessoal do colégio me proibiu de vender, porque os meninos deixavam de lanchar para poder comprar bombons. E fui. Com 16 anos eu virei pra minha mãe, eu queria fazer direito. Falei assim, mãe, eu quero fazer gastronomia. Ela falou assim, minha filha, pelo amor de Deus, não faz isso. Eu não criei a minha filha pra poder fazer gastronomia, pra ela ficar atrás de um fogão. E aí eu fui e orei muito a Deus. Eu falei assim, Deus, toca no coração da minha mãe pra ela deixar eu fazer gastronomia. Fiz gastronomia, sempre me dediquei à parte de confeitaria, foi algo que sempre amei. Mas depois que eu terminei a faculdade, eu me aventurei em área de buffet. Então eu trabalhava com eventos, fiz café da manhã uma vez para 2.000 pessoas, foi um evento maior que eu já peguei. E assim, graças a Deus, venci com louvor, foi um sucesso. Já fiz vários jantares. Só que aí um dia eu percebi que não era algo que eu queria. E isso eu estava com 19 anos. Eu percebi que trabalhar em eventos, no evento, era muito desgastante, principalmente para uma pessoa que estava com a minha idade. Eu era sábado, domingo, à noite, madrugada, não tinha horário ao certo. E eu, na época, eu não tinha namorado. Acabou que a minha lista de amigos reduziu muito por causa disso, porque eu não tinha horário para ninguém. Durante o dia eu queria dormir, à noite eu ia trabalhar. E assim foi. Aí depois eu fui trabalhar numa brigadeiria famosa, ela ainda existe aqui em Goiânia, mas era uma outra dona na época. E eu fui trabalhar nessa brigadeiria e pensei, agora é a hora de transformar, né, de mudar. E realmente foi algo assim muito agregador, porque lá eles acreditaram muito em mim. Eu sempre acreditei no meu potencial e é muito bacana quando a gente trabalha junto de alguém que também acredita. Mas aquilo também para mim não era o suficiente, porque eu sempre quis mais. E foi quando eu decidi sair para poder trabalhar para mim mesma. Porque lá eu tinha uma barreira, porque lá tinha um cardápio. Então, assim, eu poderia criar, tinha algo que chamava sugestão do chefe, que todo dia eu poderia criar uma sobremesa nova e eles ofereceriam. Como que funciona essa sugestão do chefe? A gente aprende isso na faculdade. Por exemplo, tem uma promoção que você vai no supermercado, tem uma promoção que você compra aquele produto ou um produto que está vendendo, que está perdendo no seu estoque. Então, com aquele produto, para você não ter perca, você desenvolve algo que está fora do seu cardápio para você vender, para você oferecer. Então, isso você também que trabalha com confeitaria, você pode fazer isso. Você pode desenvolver esse cardápio, esse prato, na verdade, essa sobremesa sugestiva, através de um produto que está próximo à data de validade, que está de vencimento, né? Ou então que você conseguiu algo que você não usa, mas que conseguiu na promoção. E eu tinha essa liberdade, porém eu queria um cardápio meu. Eu queria trabalhar muito com pasta americana e lá eles até deixaram eu trabalhar com pasta americana, porém não era a liberdade que eu queria ter. Então, eu sei que eu agreguei muitas coisas lá, mas também eu queria agregar pra mim. Eu queria conseguir pra mim, tinha os meus sonhos e eu queria ir além. E aí foi quando eu comecei a trabalhar em casa, eu fui e as pessoas fui divulgando no Facebook. Tinha um grupo na minha cidade que na época chamava Tudo para Elas. E nesse grupo era muita gente, só que aí o que eu fiz para poder divulgar mais? Porque eu sempre falo para as minhas alunas e eu sempre falo e nunca vou parar de falar porque é real.
eu sei do meu potencial, mas o meu cliente não sabe do que eu sou capaz. Então, para que isso aconteça, para que ele saiba do que eu sou capaz, eu preciso mostrar para ele, eu preciso provar para ele que eu sei fazer aquilo. Então, o que eu fazia? Eu comecei a desenvolver doces, bolos para família, fazia para mim mesmo, pegava, tirava um dia e fazia 10 modelos diferentes. E aí eu pegava esses doces, tirava foto e divulgava nesse grupo. Oi, Vera! Tudo bem? Então, gente, aí era isso. Então, eu fazia, por exemplo, algo que marcou muito na época que eu comecei a divulgar foram os docinhos de leite em pó. Eu nunca gostei de trabalhar com leite em pó. Não tem problema nenhum com quem trabalha. É algo, assim, muito único, muito particular. Porém, eu nunca me adaptei. Eu acredito que o trabalho com leite em pó, com a pasta de leite em pó... eu também sou muito sua fã. Amo você. Então, o trabalho com leite em pó, ele me limita, porque eu sou muito perfeccionista. Então, por exemplo, tem acabamentos que não dá certo. Então, assim, ela me limitava. Então, o que eu fiz? Porque as pessoas queriam comprar doce de leite em pó, mas eu não queria fazer a modelagem. Então, o que eu fiz? Eu comecei a fazer aquelas bolinhas normal de doce de leite em pó. Oi, tudo bem? Eu também. Muito obrigada, tá? Pela parceria sempre. Então, o que acontece? Aí eu comecei a fazer as bolinhas normal e eu comecei a colocar o personalizado em cima. Então, a cliente pegava o docinho e tinha o personalizado na pasta americana que eu gostava que estava em cima. Então, não fiquei sem venda. Eu comecei a vender mais. E aí eu fiz uma vez uma variedade para poder tirar foto, igual eu falei pra vocês. Aí eu fiz de chá de bebê, fiz pra fazendinha e postei nesse grupo. Depois que eu postei nesse grupo, gente, bombou. As minhas vendas, assim, foram... Tanto é que a minha casa ficou pequena. A minha casa tinha uma cozinha americana, então eu ocupava a pedra todinha, tinha uma outra mesa que estava na cozinha, então eu ocupava, nessa mesa eu manipulava, em cima da pedra eu colocava o que estava pronto ou semi-pronto, tinha a mesa da copa, eu usava a mesa da copa, usava umas cadeiras, tinha a mesa do computador, usava a mesa do computador e depois eu fui para a sala. Quando chegou na sala, eu ocupei toda a estante e a mesinha do meio. Chegou uma época que chegou no sofá. E aí eu pensei, gente, não dá mais. Oi, Alice, tudo bem? Que bom ter você aqui. Vera, eu também quero. A gente já tinha marcado, mas não deu certo, né? Mas a gente vai marcar de novo. Então, quando chegou na minha sala, gente, eu pensei, eu olhava para aquilo tudo, eu falei assim, não dá mais. Mas nisso, igual eu falei pra vocês, eu tirei foto tanto desses docinhos, mas também de outras coisas. Por exemplo, de bolo. Eu comecei a fazer o bolo, modelar o ursinho. E principalmente kits pra chá revelação foi o que eu mais vendi. Tanto é que tem uma cliente que eu conheci no Tudo para Elas, que ela virou amiga minha. E é cliente minha até hoje, assim... Eu parei com as encomendas, mas pra ela, de vez em quando, eu ainda faço. E ela fez uma parceria comigo incrível esses dias, que foi das fotos dos produtos de Natal, ela que fez a decoração. Então assim, o que acontece? Sim. E aí, quando eu terminei quando eu olhei pela sala, que eu vi que não dava certo mais, porque eu tava vendendo bem já. Eu já vendia bem, tinha uma clientela fixa, eu moro em Goiânia, eu tinha cliente que vinha de Aparecida e não abria mão para poder comprar de mim. E aí foi quando eu consegui um dinheiro para poder abrir o meu ateliê. Eu não sei se tem alguém aqui dessa época, que é da época do ateliê, mas aí eu consegui pagar as minhas contas, consegui me manter financeiramente. Na época eu não tinha filho ainda, mas eu tinha tudo o que eu queria, só que eu não tinha mais espaço na minha casa. E aí foi quando eu consegui o dinheiro, juntou eu e a minha mãe, e nós, em sociedade, abrimos o ateliê, que era um ateliê muito organizado. Quem esteve lá sabe como é que foi. Foi um ateliê que, assim, passou por todos os processos da vigilância sanitária. Como eu já trabalhava, como eu fiz gastronomia, eu sabia todo o processo. Então, foi um projeto que foi aprovado de primeira na vigilância sanitária.
passou por todos os processos e dali pra cá eu não parei. Então, assim, a minha independência eu comecei de casa. Só que quando eu comecei buscando um sonho, que eu gostava muito de fazer doces e eu queria transportar esse sonho para os doces. Eu sempre gostei de festa, sempre gostei de comemorar os meus aniversários. Então, quando eu também comecei com muito pouco. Eu comecei, depois que eu comecei a trabalhar em casa, depois que eu saí da brigadeiria. Então, assim, comecei com muito pouco também. E eu comecei a mostrar para os meus clientes da minha capacidade. E depois que eles pegaram confiança em mim, foi assim. E aí, quando eu comecei, eu projetei ali o meu sonho. A realização de eventos que eu não tive naquilo. Eu sempre tive vontade de ter uma festa da Barbie. Oi, Dani, tudo bem? Que bom te ver aqui. Eu sempre tive o sonho de ter uma festa da Barbie e acabou que eu não tive. Então, eu sempre quis projetar nesses doces esse sonho de ter tido um bolo da Barbie. Então, eu comecei como um sonho, mas depois eu comecei a ficar independente financeiramente. Eu comecei a pagar as minhas contas e foi assim, gradual. Eu comecei a pagar as minhas contas, eu comprava o que eu queria, eu fazia o que eu queria, eu comia o que eu queria e foi tomando uma proporção. Então, no início, eu sofri um pouco, porque eu tinha teoria, mas eu não tinha prática, eu não tive uma professora. Oi, Érica, tudo bem? Eu não tive alguém para estar ali do meu lado. Então, tudo que eu aprendi, sabe? No dia a dia, na prática, no sofrimento. Muitas coisas que eu aprendi assim. É claro que a teoria estava ali, amo a teoria. Eu acredito que sem a teoria a gente não consegue. Mas a prática também. A teoria, ela ajuda muito a gente a poupar tempo, a gente a poupar dinheiro. Gente, dinheiro. E dinheiro é tudo, tempo é tudo, porque a gente sabe que o tempo não volta atrás, né? Uma inspiração para quem está começando? Então, eu acredito que a gente olhar para o futuro e ver o que a gente quer. Porque tudo na vida é difícil. Não tem como você, eu vou por esse caminho que é fácil. Tudo na vida é difícil. A questão é o que você quer lá na frente. Se o que você quer lá na frente, se esse caminho aqui vai te direcionar. Se você ama confeitaria, se você ama o que faz, se você tá ali. Eu sei que trabalhar é complicado, é difícil. Às vezes a gente gasta um tempo maior naquele projeto, às vezes tem os imprevistos. Mas se você sente paz naquilo que você está fazendo, se você sabe que esse propósito, que tudo que você está investindo aqui tem um propósito e vai alcançar algo lá na frente, eu acredito que é a melhor coisa que você faz. Porque o dinheiro é importante. A nossa independência é muito importante. Principalmente depois que eu tive filho, eu percebi isso. Porque depois que eu tive filho, eu tive um propósito a mais, sabe? Uma força a mais. Muito obrigada. Eu tive um propósito a mais. Depois que eu tive filho, gente, eu já estava independente financeiramente, eu tinha o que eu queria, comprava o que eu queria, comprava os cursos que eu queria. E eu investi muito, gente. Porque na época que eu fui fazer curso, era um curso para cada coisa. Então, assim, era tudo, sabe? Eu fui pegando as partes e juntando e fazendo todo. Obrigada. Obrigada, você também é minha musa, você sabe que eu amo você. E aí eu fui juntando as partes e fui me tornando, como um quebra-cabeça. Eu fui pegando as partes e juntando todo, que é o que eu sou hoje. Então eu agradeço tudo que eu passei. Mas depois que eu tive filho, eu percebi o quanto é importante a gente ser independente financeiramente. Porque hoje eu não sou mais sozinha. Hoje eu tenho o meu filho. Tá, ele tem o pai dele. Isso é muito importante. Só que hoje eu também vejo que ele precisa de mim. Ele precisa dos dois. Entende? Então, por exemplo, quando um não tem, o outro tem. E assim vai. E os dois vão tocando o barco. Entendeu? Tá o marido, tá a esposa. Tá eu e tá meu marido. A gente tá indo e tá tocando o barco. Barco da vida. E a gente vai. Mas o importante é que hoje eu sei que quando um não tem, o outro tem. E isso pra mim é minha maior motivação. Eu sei que tem momentos difíceis, mas quando eu olho pra ele, ele não é um empecilho pra mim. Eu sei que é difícil trabalhar depois que a gente tem filho pequeno. O meu filho tá com 2 anos e meio ainda.
mas sempre que eu olho o rosto dele, que eu vejo ele, o sorriso dele, a gargalhada dele, isso me inspira e me dá mais força para poder continuar e lutar pelo que eu quero e mostrar para ele também, porque eu acredito que o maior exemplo é o que você tá dando, não o que você tá falando. Então, o maior exemplo para o meu filho alcançar os objetivos dele, a independência dele, os sonhos dele, é ele me vendo conquistar. Então, porque um dia, quando tiver um dia difícil para ele, ele vai falar assim: poxa, a minha mãe trabalhou muito, foi atrás dos sonhos dela e ela conseguiu, então eu também consigo, então eu também posso. Então, para quem está começando, estudar. Eu sempre falo que o conhecimento, ele transforma. Isso foi o legado da minha vida, porque transformou a minha vida. Eu sou a primeira pessoa da minha família que conseguiu um diploma, da minha família por parte de mãe. Então, assim, pra mim é maravilhoso saber disso. E é motivador pra mim, e eu sou inspiração para as minhas outras primas. Tenho primas mais novas que elas falam assim: ah, eu quero ser confeiteira, ah, eu quero fazer gastronomia, ah, eu quero fazer aquilo, eu quero ter meu diploma. Então, pra mim, foi muito importante conseguir esse diploma e mostrar que sim, causa impacto. Então, gente, estudo. Ah, Lara, mas pra que eu vou estudar sobre farinha de trigo, sobre aquilo outro? Gente, quando eu entendo a função, se der algum problema, eu sei onde está e o que eu posso alterar. Eu amo ensinar. Eu acredito que para mim foi algo transformador na minha vida, de confeiteira para poder ensinar, mas eu acredito também que mais do que um professor tá ali o tempo todo te explicando, é você aprender. Isso pro professor é incrível. Então, por isso que eu falo que é estudar. Não é achar que, eu vou só fazer bolo. Não, gente, você vai participar de um todo. Você vai entregar um bolo para a pessoa, mas a pessoa tem uma expectativa, tem aquele evento que é único, cada aniversário é único, cada momento, cada chá da tarde é único, cada momento que você for participar é único. Ah, é só um bolo no pote, é só um bolo decorado. Não é só um bolo decorado. Então, quando você que está começando, já começa com essa ideia de que estudo unido a acreditar que não é só um bolo, faz toda a diferença. Oi, Wesley, tudo bem? Nossa, Nathalie, você lembrou, né? Lembrou de algo que eu não falei. Que bom ter uma prima aqui, viu? Pois é, gente, esqueci de falar que eu fiz biscuit. Eu comecei a fazer ponteira de lápis. Mas deixa eu só terminar aqui. O importante é isso, gente. É você começar. Para quem tá começando, já começar sabendo que estudo e você entender que não é só um bolo. Porque se for só um bolo, qualquer pessoa faz. Eu, na minha época de infância, eu fazia só um bolo. E pra mim, realmente, era só um bolo. Mas quando a gente, com um olhar empreendedor, perceber que eu sou uma parte fundamental daquele evento e que esse bolo vai causar um instrumento de mudança. Por que mudança, Lara? Porque não vai ser só um parabéns. Você vai levar algo fundamental para aquele aniversário. Você já viu aniversário sem bolo? Nem que seja uma tortinha? E você já viu foto de aniversário que tem uma mesa linda sem bolo? Não tem, gente. Então você faz parte, você é um papel transformador. Então vale a pena você já começar assim. Voltando à parte do biscuit, quando eu tinha 13 anos, eu tenho uma prima que fazia ponteira de lápis e ela fazia esmilinguido. Eu não sei se vocês conhecem o esmilinguido, mas é uma formiguinha que são várias, tem a faniquita, esmilinguido, então eu comecei a fazer essas ponteiras de lápis. Aí depois que eu fazia essas ponteiras de lápis, oi Paty, tudo bem? Que bom ter você aqui. Então, depois que eu comecei a fazer essas ponteiras de lápis, eu fui evoluindo. Foi muito assim, eu sempre achei lindo biscuit, porque na minha época usava muito imã de geladeira, tinha muita gente vendendo na rua. Na 24 de outubro, aqui na cidade onde eu moro, em frente à Caixa Econômica, tinha banca
com pessoas vendendo biscuit, aquelas ímãs de geladeira, um do lado do outro. Então, pra mim, era sensacional. E aí eu comecei a fazendo, aí eu fui evoluindo, fui modelando, fui aumentando o grau de dificuldade. Depois eu fui fazendo imãs de geladeira. Primeiro as ponteiras de lápis, depois imãs de geladeira. Depois eu fui para os potes. Eu não sei se vocês já viram aqueles potes personalizados com bolacha, biscoito. Então eu já fiz vários daqueles potes. E peguei encomenda também para maternidade. Então assim, eu quando fui para essa parte de modelagem, eu não fui sem experiência. É claro que biscuit... Oi, esmilinguida da família gospel. Isso, é. E é muito bonitinho, né? Deixa eu ver uma pergunta aqui. Então, eu não sou adepta. Eu não sou adepta porque depois que eu entendi sobre contaminação cruzada, eu percebi que é uma linha muito fina. Então, assim, isso é pra mim. Eu acredito nisso. Então, se alguém já trabalha, não tem problema nenhum. É igual, eu sempre falo, você pode tudo. Você pode tudo. Mas, pra mim, eu acredito que é uma linha muito tênue. Então, eu não gosto de misturar biscuit com pasta americana, porque a pasta americana vai ser consumida. Não tem como você vender um bolo de pasta americana com decoração de biscuit e virar pro cliente e falar assim, olha, na hora que você for comer, você tira a pasta americana e come só o bolo. Ele não vai lembrar de falar isso para todo mundo, entende? Então eu acredito na contaminação cruzada. Esse biscuit, por mais que ele seja lisinho, a pessoa que vai fazer esse biscuit, ela não tem um cuidado que uma confeiteira tem com controle higiênico e sanitário. Então ela vai colocar, sei lá, pode fazer no chão, pode cair no chão, ela coloca em cima da mesa. Além do que, como eu já fui biscoiteira, eu sei o que a gente usa. É muito produto tóxico. Principalmente na hora que você... na minha época eu fazia a massa, então eu sei a composição. A gente usa cola, aquela cascoreza, usa creme para as mãos, usa amido de milho, leva ao fogo, usa vaselina. Então é muito produto tóxico. Você não vai lavar aquilo antes de colocar no bolo. Então, assim, são muitos prós, são muitos contras, na verdade, junto do pró. Então, pra mim, não compensa. Eu prefiro, se eu vou trabalhar com pasta americana, eu prefiro me dedicar à pasta americana e fazer um serviço completo. Nossa, eu não vi sua pergunta. Lucineia, o que você perguntou? Oi, Alana, tudo bem? Deixa eu ver aqui exatamente. Isso. Essa contaminação cruzada é algo que as pessoas não entendem, mas que quando a gente olha com um olhar empreendedor, faz toda a diferença. Porque quando você é empresária, tudo aquilo cai em cima de você. Então, todo o nome que você construiu, que foi difícil você construir como empresária, você leva tudo nas costas. Então, assim, teve algum problema, a pessoa passou mal, teve algum problema de alergia, a pessoa mordeu sem saber que era biscuit. Gente, já aconteceu isso comigo. Lá atrás, um dia eu fui fazer um cupcake para ser vendido e aí eu foi uma encomenda para chá de panela. E aí eu fui e eu coloquei esse biscuit, foi rosa, se eu não me engano. Então as pétalas eram bem finas, mas essas rosas não foi eu que comprei, e não foi eu que fiz, eu comprei. E aí eu coloquei, aí depois a pessoa veio me perguntar, Lara, você fez isso? E aí pegou e... Você fez isso? Era pra comer? Porque meu sogro tentou comer e não deu conta. Então é isso, gente. Todo mundo igual eu tinha falado no início, essa prática a gente aprende na marra. Com certeza, essas intolerâncias, elas pegam a gente de cheio. Olha, gente, com certeza compensa investir na confeitaria. Por quê? Porque é um negócio que nunca para, as pessoas nunca deixam de comemorar.
Sempre vai ter mercado, porque ninguém consegue atender todo mundo. Primeiro, questão de localidade. Tem muita gente que não gosta de comprar longe, de ter uma entrega longe, de buscar longe. Ah, por exemplo, eu moro mais próximo, na região norte daqui da minha cidade. Mas quem mora na região sul, às vezes não quer vir buscar. Tá, eu tenho cliente de todas as regiões, mas só que eu não vou conseguir fazer com que todos venham aqui. Não vou conseguir atender a todos. Então, assim, se você quer ter uma independência financeira no conforto da sua casa, você precisa atender como você consegue, não é verdade? Você não vai conseguir atender, por exemplo, eu não consigo atender Goiânia inteira. A minha casa não consegue adequar isso. Quando eu fui trabalhar dentro de casa, eu tive que adequar a minha casa ao meu trabalho. E eu consegui perfeitamente. Agora, eu não consigo adequar uma indústria dentro da minha casa, porque aí vai ficar muito além. Então, tudo que você investe na confeitaria, se é uma área que você gosta, vale a pena. Porque você não consegue, igual eu falei, você não consegue atender todo mundo. Então, todas as pessoas que já estão no mercado, elas não vão conseguir atender. Sempre vai ter cliente. Se você tem um trabalho bem feito, se você tem um produto de qualidade, se você segue as normas e padrões da vigilância sanitária, você tem um produto seguro, porque é muito importante isso, gente, você ter um produto seguro. Não adianta ser bonito, não adianta ser gostoso se você não tem um produto seguro, se você não passa segurança para o seu cliente. Então, se você faz essa diferença no seu mercado, com certeza você sempre vai ter cliente. Porque não adianta. Vai ter sempre pessoas que fazem um trabalho bacana, mas as pessoas não passam confiança. Então, assim, Lara, tá saturado. Tem certeza que tá saturado? Todo mundo, você pode ter certeza que todas as áreas vai falar isso, mas realmente leva a sério o seu serviço? Porque o que eu vejo é muitas pessoas que falam que faz, mas não faz. Que fala que sabe, mas não sabe. Que fala que sabe aprender, mas não gosta de aprender. Então, assim, o importante é sempre você se posicionar e gostar do que faz e aprender a ouvir. Porque, gente, é algo que eu sempre levo, sempre falo para as minhas alunas. A gente nunca sabe demais. Conhecimento nunca é demais. Entende? Então, Cris, eu vou começar agora e eu tô com um projeto super bacana. Esse curso que eu vou lançar agora é um curso completo para quem está iniciando e para quem já está na área. É um curso que engloba vários subnichos, né? Por exemplo, buttercream, chantininho, pasta americana, ganache, decoração no acetato, naked cake. Então, vai ser um curso completo para boleira. Então, a gente começa com massas, caldas, recheios, montagem, decoração. Eu vou passar um pouco da parte de segurança, que é muito importante essa segurança de alimentos, essa parte de higiene, que é fundamental, e essas decorações. Então, é um curso muito completo, muito acessível, que vai ser muito bacana e gerar muito conhecimento, além de você poder estudar no conforto da sua casa, trabalhar no conforto da sua casa e ter sua renda extra. Então, é isso, vale a pena. Eu vou comentando um pouco mais sobre isso daqui uns dias e vocês vão saber nos detalhes. Fora que quem tá aqui, gente, já pode fazer a sua inscrição pro evento Boleira de Destaque, que lá eu vou ensinar vocês muita coisa. Vai ser uma troca de experiência muito bacana, que eu tenho certeza que quem tá aqui não vai se arrepender. E avisa também as amigas, gente. Eu acredito o seguinte, que eu nunca posso achar que só eu mereço saber. Por que não as outras pessoas? Eu tenho várias amigas que fazem bolo e várias alunas que se tornaram as minhas amigas, que hoje, assim, são pessoas fundamentais na minha vida e que fazem bolo. E a gente não é concorrente, porque sempre vai ter mercado, sempre vai ter um diferencial. Então, avisa as amigas, vale a pena. Isso, eu vou deixar tudo explicadinho. A gente vai colocando os detalhes passo a passo, pouco a pouco para vocês. Lucinéia, entre 3 a 5 mil reais, tranquilo. O importante é sempre você trabalhar e estudar. Trabalhando em casa. Ah, Wesley, com certeza, e os amigos também. Homens e mulheres, gente.
Ó, trabalhando em casa, igual eu falei pra vocês, o meu início da confeitaria profissionalmente, eu comecei em casa. Quando eu era solteira, eu trabalhava na minha casa e não tinha problema nenhum. Casei também, fui trabalhar em casa, meu marido trabalhando fora. O tempo que ele estava trabalhando fora, eu estava em casa trabalhando. Então, assim, era algo muito bom pra mim, porque como ele morava perto de casa, eu conseguia ainda tanto fazer as minhas encomendas, como fazer o almoço pro meu marido. Eu era independente, saía a hora que eu queria. Fora essa parte de horário, gente, eu conseguia, além do que eu recebia, que conquistou a minha independência financeira tranquila. Igual eu falei pra vocês, o que eu queria comprar, eu comprava, o que eu queria comer, eu comia. Porque a gente sempre teve aquela vontade, hoje eu não quero jantar. A gente vai lá e compra, né? Então, como eu trabalhava em casa, eu conseguia fazer assim, não, hoje não dá pra pegar, vou tirar esse dia da semana pra mim, vou tirar esse dia pra resolver as minhas coisas, conseguia fazer o almoço do meu marido, conseguia resolver as coisas de casa, hoje eu tenho um filho, consigo resolver. Então, assim, essa independência financeira, gente, essa independência de tempo, de eu conseguir ter tempo. Quando eu trabalhava fora, o dia que mais me marcou foi o dia que eu tive dor de dente. É um imprevisto que todo mundo tem, a gente é ser humano, mas até quando eu tinha dor de dente, gente, era muito difícil eu conseguir um dia que eu ia pedir para poder sair para consultar, que às vezes o chefe não ficava assim, sabe? Então, assim, eu sei que é difícil pro lado do empresário, mas é difícil também quando a gente é preso no tempo, porque o tempo é muito precioso. Então, quando a gente consegue adaptar a nossa vida, adaptar o horário e ter essa independência, é fenomenal. Obrigada, Dani. Realmente, gente, eu sou muito feliz, eu sou muito realizada com o que eu faço. Eu faço tudo com muito amor e eu acredito que quando a gente faz com amor, até o retorno financeiro fica mais leve, tudo fica mais leve, sabe? É necessário, Vera, não tem como. É necessário. O que eu fazia na minha época? A Vera tá perguntando se é possível separar casa e trabalho. Por que é necessário? Porque senão vira uma bagunça. Então, o que eu fazia? Na minha época, eu fui no Macro. Eu não sei se em algum lugar aqui em Goiânia fechou o Macro. Mas é que eu fui no Macro e consegui comprar uma prateleira de plástico. Não é plástico, era um outro material, mas era lavável, bem reforçado. E aí eu comprei, se eu não me engano, 3 prateleiras. E lá na minha casa eu coloquei tudo que era de confeitaria lá. Então, nas prateleiras, eu colocava as coisas do meu ateliê e num outro lugar ficava as coisas de casa. Por quê, gente? Passa cheiro. Então, assim, querendo ou não, imagina, eu que sou piquizeira, sou goiana do pé rachado, gosto de piqui. Se eu coloco piqui numa vasilha de plástico que eu vou usar pra colocar doce, gente, é piqui ali na certa. Não tem como. E não é só isso, por exemplo, peixe, por exemplo... sabe, não dá, panela. Então, assim, tinha as minhas, que era do dia a dia, e tinha outras que até hoje eu uso para brigadeiro, que são as que eu mais amo. Então, assim, pra manter uma tranquilidade, pra ficar mais organizado, tem que ter separação. E até hoje, as minhas coisas são separadas. Eu tenho um espaço aqui. No início, gente, eu não tinha sala. No meu início, eu tinha um canto da minha copa. Então, um lado da minha copa, eu coloquei as minhas prateleiras e lá eu colocava as minhas coisas. Então, o início é assim, mas hoje eu tenho a minha sala dentro da minha casa e lá nessa sala eu coloquei todas as minhas coisas e hoje eu tenho, além da minha sala, eu tenho um estoque, porque onde eu moro é muito grande. Então, onde eu moro é tipo um quarto de serviço. Então, nesse quarto de serviço eu coloquei outras prateleiras. Que aí lá eu coloco os ingredientes. Então, hoje eu tenho essa separação maior, mas eu sempre fiz a separação com o que eu tinha no momento. Então, eu fui me adequando, mas sempre teve separação. Fechou. Mas lá tinha altas promoções. Então, quando eu fui, eu consegui comprar e foi, assim, maravilhoso. Porque era o dinheiro que eu tinha na época para poder comprar, se eu não me engano, uma prateleira. E aí eu acabei saindo de lá com 5, 6, porque eu comprei várias.
Eu comprei 3 pra mim e 3 pra minha casa. Então, com 3 pro meu serviço e 3 pra minha casa. E aí foi maravilhoso isso. Gente, é incrível. Na minha época, mudando só um pouquinho de assunto, na minha época de faculdade eu gostava tanto de piqui que tinha uma parte que era criação de pratos. E aí eu fui desenvolver arroz doce com piqui. Pra mim deu super certo, porque eu sou piquizeira mesmo. E quem aprovou que gostava de piqui, quem experimentou que gostava de piqui também aprovou. Então eu sou piqui mesmo. Aqui em casa é uma briga. Meu marido não, mas eu amo. Quais as novidades para 2021? Olha, da minha parte são as melhores, porque eu tô lançando meu conteúdo online. Então, assim, tô trazendo muita novidade. Novidade porque é algo que... não, é algo que eu consegui juntar tudo em um. Então, é muita praticidade, gente. Imagina você ter algo em um só. Buttercream, chantilly, pasta americana, ganache, em um único curso. Você não tem que sair procurando, fazendo igual eu na minha época, juntando as peças do quebra-cabeça para poder fazer uma peça só. Não, então eu tenho preparado muitas novidades, não posso dar spoiler de tudo, mas o que eu posso falar é que vai ser muita coisa bacana, muita coisa agregadora, um agente de transformação, de crescimento na parte empreendedora, independência financeira, você conquistar tudo o que você quer, seus sonhos. Então, assim, eu acredito que vale muito a pena. Olha, pode deixar que eu vou colocar na minha lista. Nossa, eu não sabia, eu tinha esquecido já disso. Que bom que a senhora lembrou, tia. A minha tia tá falando que ela tava grávida e eu levei esse arroz doce com piqui pra ela experimentar e ela amou. Tá vendo que tem aqui, gente, feedback? Gente, é porque quem gosta de piqui, vale a pena esse arroz doce com piqui. Não é aquele piqui pra gritar, é aquele piqui que você come o arroz doce, você sente o gosto do arroz doce, que eu amo, não sei se todo mundo aqui conhece, mas que quando tem depois que você mastiga, tem aquele sabor do piqui, é maravilhoso. Pois não, menina, eu amo trabalhar. Eu sempre amei trabalhar com chocolate, com suspiro. Com suspiro eu amo até hoje. Mas eu acredito que tudo juntou, né? Para o trabalho que eu tenho hoje. Eu sempre amei estudar, trabalhar, conhecer coisas novas. Mas eu me descobri nos bolos. Não que eu não ame as outras coisas. Eu amo e sei fazer. Mas o que me inspira, o que me motiva, o que eu amo fazer são bolos. Porque fez parte, quem tá aqui na minha live, que é da minha família, sabe que eu fazia bolo pra mim. Então, altas vezes na minha família, porque eu tinha o costume de ligar, era 7 horas da manhã, e eu sempre acordei cedo, eu ligava pra cada um dos meus tios e falava assim: oi, hoje é meu aniversário. Aí eles me davam os parabéns e tal. E aí eu falava assim: vem comer bolo hoje comigo. Aí eu juntava, chegava todo mundo lá na minha casa, nem a minha mãe sabia, porque se eu falasse pra ela, ela nunca gostou assim de última hora, né? De coisa de última hora. Pra ela tinha que ter uma preparação. E aí eles apareciam com refrigerante e falavam assim: olha, hoje eu vou fazer o bolo do meu aniversário, mas vocês trazem o refrigerante. E aí chegavam os meus tios lá: mas o que tá acontecendo? Não, a Lara chamou eu pra comer bolo. Aí eu fazia os meus bolos de aniversário. Então eu acredito que tem muito isso, sabe? Eu sou muito realizada com bolo hoje. Pode ser isso, eu não sei. Isso, eu amo essa mistura de chocolate com pimenta. Ah, Vini, que bom que você gostou. Ele tá falando que amou o suspiro de doce de leite com canela. Foi um suspiro que eu fiz para um evento de Caldas Novas. Eu não sei se quem tá aqui sabe, mas eu trabalho no Senac Goiás. Sou professora lá. E aí teve um evento da reabertura do Sesc, agora, por causa dessa pandemia, teve a reabertura, se eu não me engano, foi em outubro, novembro, se eu não me engano. E aí eu fui e a coordenadora pediu para fazer suspiro de canela com doce de leite. E aí eu peguei e fiz. E aí ele falou que amou. Foi uma lembrança para os convidados. Ah,
Verônica. Assim, como é que eu vou falar? Falar a verdade, né, gente? Eu amo comer suspiro, mas suspiro dá trabalho demais. Não que um dia eu não possa fazer, mas se for, com certeza não seria algo pro meu cardápio. Com certeza não seria algo pro meu cardápio. Pode ser um item de decoração para um bolo, acho lindo uma decoração de bolo, mas algo pro meu cardápio com certeza não seria. Ah, obrigada, Wesley. Obrigada por ter vindo, tá? Deus abençoe. Muito bom te ter aqui e te ter na minha vida. Beijo. Então, gente, mais alguma pergunta? Eu sempre falo demais, então é importante me direcionar. Às vezes eu deixei de falar algo que vocês queriam saber. Quem mais aqui já trabalha na confeitaria? A Verônica eu sei que trabalha, né? Faz bolos incríveis. Quem não segue ela que vocês não vão se arrepender. É uma pessoa incrível que vocês vão conseguir se inspirar muito. Com certeza vale a pena, gente. Eu falo por experiência própria. Eu saí de um serviço, eu vou falar quanto que eu ganhava. Eu era chefe confeiteira, eu ganhava R$1.200 na época. Então, assim, R$1.200, vocês sabem que... Tá, eu tô falando de algo de 7 anos atrás. Mas não mudou muito pra quem trabalha fora. Então, assim, pra mim era muito pouco em relação a tudo que eu sabia. Não que, se precisasse, com certeza eu estaria. Mas eu sabia do meu potencial, da minha capacidade, e eu sabia que eu poderia romper. Então, eu queria mais. E quando eu saí, gente, é claro que eu tinha um fixo por 1.200 e eu saí com um pouco de medo. Mas depois de eu ver a realidade, gente, eu ganhava muito mais. Eu tô falando pra vocês de algo entre 3 a 5 mil reais. E é algo que é muito bom. Você tá trabalhando em casa, você fazer seu horário, você não precisar investir muito. Então, assim, quando fui trabalhar, eu não tinha um estoque enorme. Porque, igual eu tô falando pra vocês, eu saí de um serviço, saí com pouco, e aí eu fui abrir meu próprio negócio. Porque mesmo trabalhando em casa, sendo autônoma, eu não tinha empresa registrada, mas eu era empresária. Então, eu saí com pouco e consegui me tornar independente financeiramente. Então, assim, eu saí de uma certeza que pra mim era pouco e eu fui para 3 a 5 mil reais. Conseguia fazer meus cursos, conseguia pagar as minhas coisas, comprar as minhas roupas, fazer o que eu quisesse. E assim, eu sou muito feliz. E eu sempre falo, gente, vale a pena. Se é algo que você quer, se é algo que você almeja, vale a pena. Porque os meus sonhos eu tenho realizado. Eu realizei sonhos e vou realizar através da confeitaria. E juntou o útil ao muito agradável, muito útil. Com certeza, tem produtos que dá muito trabalho. Se você tiver tempo, você pode fazer. Por exemplo, os macarrões para poder fazer uma decoração. Se você não tem tempo, porque dá super certo você fazer e congelar. Então, eu quero fazer, mas não vai, eu só vou usar 2 num bolo hoje. Você pode fazer vários e deixar congelar tranquilamente, que depois você consegue descongelar e utilizar em outras decorações. Mas se você não quiser fazer, você pode comprar tranquilamente. O importante é você sempre ter um trabalho diferenciado. Com certeza é algo rendável. Que você está falando com a pessoa que vive disso. Eu já passei por várias fases. Então, assim, eu sou um exemplo de que vale a pena, de que é rendável, porque eu não tenho outra renda, entende? Hoje eu sou professora, mas outra coisa que eu queria falar pra vocês. Deixa eu ver só se tem outra pergunta aqui. Hoje eu não faço mais bolo porque não dá tempo. Quando eu decidi virar professora, eu decidi fazer por amor. A minha mãe é professora, na época, ela morava no interior, então ela era professora daquelas escolas rurais. Então ela sempre foi professora e de alguma forma ela me inspirou para isso. Então, assim, eu não decidi ser professora do nada. Eu me inspiro muito na minha mãe e em todos os professores que passaram pela minha vida, porque eu vi que eles foram fundamentais no meu processo de transformação. Então, professor para mim sempre foi muito valorizado. Todos os meus professores podem falar isso de mim.
Porque eu sempre fui uma aluna de excelência, não porque eu tô falando, mas porque eu sempre me dediquei para isso. Então, tanto é que eu tenho uma professora que ela faz as correções dos meus e-books, dos meus trabalhos. Ela sempre me ajudou, desde a época que eu trabalhava para o Wilton. Eu esqueci de falar isso para vocês também, mas eu já trabalhei para algumas indústrias, né, como culinarista. Então, em todos os momentos na confeitaria, ela estava comigo. E é uma professora do ensino médio. Então, ela também pode falar isso de mim, ela pode dar esse feedback. Então, quando eu saí para ser professora, não foi porque eu falei assim, eu vou sair porque ser professora ganha mais. Não, gente, eu saí para ser professora, eu parei porque eu não consegui conciliar as duas coisas. Eu sempre pensei em ser completa, por inteiro, me dedicar por inteiro naquilo que eu me proponho a fazer. Então, quando eu decidi ser professora, foi porque eu sempre gostei de ensinar. Desde a minha infância, eu sempre brinquei de escolinha, eu era professora e os meninos, eu tinha facilidade de ensinar sempre. Então, quando eu me propus a ensinar, foi por causa disso. Então, as pessoas falam assim, Lara, você saiu... Obrigada, Aline. Então, assim, as pessoas falam assim, você saiu porque ser professora ganha mais, porque confeiteira ganha pouco. Não, gente. Confeiteira ganha bem, porque senão eu não tinha estudado da forma que eu estudei, não tinha vivido da forma que eu vivi. Eu me propus a ser professora porque eu amava. Tanto é que dá muito mais trabalho, mas é algo que eu amo hoje, entende? Então eu me dedico. Quem fica comigo, quem é mais próximo a mim, sabe o quanto eu me dedico para isso e eu amo fazer isso. Então, assim, altas vezes, gente, eu acordo cedo, vou dormir tarde, ou então fico até tarde no computador estudando. Atualmente estou fazendo pós-graduação em confeitaria e panificação, docência também no ensino superior. Então, assim, demanda muito tempo. E aí um dia eu fui numa loja de produtos de confeitaria e a pessoa falou assim, essa aqui é a culinarista da empresa tal, ela é professora da empresa tal. Eu já fui culinarista de 5 empresas. E aí a pessoa falou assim, eu quero ser igual a você, eu quero parar de fazer doce e quero ser professora porque professora ganha mais. Gente, é algo incrível porque vocês não sabem a diferença entre a confeiteira e a professora de confeitaria. Eu não tô dizendo que eu ganho ruim, eu só tô dizendo o seguinte, que a gente tem que ser 100% e a gente não precisa olhar para a grama do vizinho e nem achar que a nossa profissão é algo que não é rentável. O que vocês precisam entender? Que quando eu estou 100% naquilo, quando eu me dedico 100% naquilo, eu sou um papel de transformação e eu ganho bem. Eu ganho bem, porque é automático. Quando você faz com excelência o seu trabalho, as pessoas observam isso através dos detalhes. Então, é através de uma foto que você posta, é quando você entrega um produto com aquele capricho, quando você entrega toda naquela embalagem fechadinha, a pessoa que vai no evento e vê o seu trabalho, que é um diferencial, quando ela vê com os olhos, experimenta com a boca e sente aquele sabor, ela fala assim, nossa, vale a pena. Aí ela vai falar assim, olha, a fulana lá, a mãe do aniversariante, de quem que você encomendou? E aí é automático, é um processo automático que vai acontecendo. É aquele boca a boca, aquela indicação boca a boca, é através do Facebook, é através do Instagram. Então, assim, quando eu me dedico, é algo fundamental. Agora, quando eu não me dedico, gente, não é sorte. A vida da gente não trabalha sobre sorte. É sobre as sementes que você vai plantando. Então, se você investe, se você dedica tempo, dinheiro naquilo que você está fazendo, com certeza você tem seu retorno. Porque são preciosidades. Uma vez uma pessoa me disse assim, quando a gente ama, a gente investe tempo e a gente investe dinheiro. Se você ama a confeitaria, você vai investir tempo, se dedicando, estudando. Não é você pegar um bolo e falar assim, chega seu cliente e fala assim, eu quero esse bolo aqui. Você nunca fez na sua vida. Você não sabe nem por onde começar, mas você não quer estudar, porque você acha que você já sabe tudo. Aí você pega aquele bolo e aí você faz e não fica igual e você fica frustrada. Mas o erro é do quê? É do processo? Ou é de você que está fazendo, não ter investido o suficiente para aquilo ter um resultado? Então é pensar nisso
E eu não poderia deixar de falar isso pra vocês, porque às vezes você pensa, eu vou mudar pra isso, fulano ganha isso, porque o que tá acontecendo? Eu faço a mesma coisa. Mas será que você faz a mesma coisa? Será que você estuda e se dedica como fulano tá fazendo? Então, às vezes a gente tem uma mania de olhar pra grama do outro e achar que tá mais verde. Mas ninguém sabe que 6 horas da manhã, enquanto tá todo mundo dormindo, ele vai lá e rega a grama e você não vê. Amém, eu também creio. Eu creio e é algo assim que eu carrego pra minha vida, que eu amo compartilhar isso, mas não é pra mim vangloriar, porque eu acredito que a glória não é minha. Eu acredito que eu sou um instrumento e pra mim é muito além de dinheiro ser o que eu sou hoje. Porque eu acredito que o papel do professor, ele é transformador, ele é agregador. Ele é um papel que gera esperança. Eu falo que gera esperança porque muitos professores geraram esperança na minha vida e eu sou grata por cada professor que passou na minha vida, por todo o conhecimento que eles passaram para mim. Porque antes eu já sabia que tinha um preço, porque eu já tinha o exemplo da minha mãe, né? Ela sempre me contou as histórias dela, ela sempre tem os exemplos que ela carrega até hoje. É tão maravilhoso ver a minha mãe também é mega independente. E ela falava de um aluno que antes ele não tinha dinheiro para poder comprar um violão, mas o sonho dele era tocar violão. E aí o que ele fazia? Ele desenhou um violão numa tábua, e aí ele cortou essa tábua, colocou umas cordas, ele pegou uma corda lá, provavelmente pode ser fio de roupa, aquelas linhas de roupa, e ela falou que no recreio ele fingia que estava tocando. E hoje ele é compositor e ele tem muitas composições, muitas músicas que várias pessoas famosas da área gospel cantam. Então isso para ela é motivo de muito orgulho, porque ela foi um papel transformador na vida desse aluno que até hoje ela tem contato com ele. Então para mim é muito maravilhoso quando eu vejo uma pessoa sendo transformada, quando ela aprende algo, um detalhe que faz toda a diferença e que dá um insight assim, e que ela consegue reproduzir de uma forma incrível. Então, assim, eu fico muito feliz com cada aluno que passa na minha vida e que tem o seu crescimento, a sua independência financeira conquistado. Eu também aprendo com você. Combinado. Gente, eu queria pedir para vocês tirar um print e me marcar, que isso é muito importante para mim. E eu tenho certeza que se vocês estão aqui, vocês também valorizaram muito essa live. E eu sou grata a cada um de vocês que estão aqui me ouvindo, porque eu falei várias vezes aqui nessa live que tempo é muito precioso. Porque o tempo ele não volta. Então se vocês dedicaram esse tempo para estar aqui comigo, com certeza é porque vocês acreditaram. Então, eu gostaria de um pouquinho mais da confiança de vocês, gostaria que vocês printassem. Vou fazer uma pose aqui para ficar mais bonita. E aí vocês vão e tira esse print para mim e me marca, por favor. Gente, sexta-feira, Vinícius, obrigada por perguntar. Sexta-feira, às 20h07, tem outra live preparada para vocês. E cada live, gente, vai ser melhor. É um papel de transformação, né? Então, vocês podem ter certeza que a próxima live vai ser melhor que essa. E a outra vai ser melhor. E eu vou acompanhar e vou esperar vocês em cada uma delas. Então, fiquem ligadinhos. Sexta-feira agora, 20h07, eu aguardo vocês. Mais alguma perguntinha? É bom vocês me direcionar, porque às vezes eu tô contando uma história, às vezes eu vou pra lá e muita gente me lembrou aqui de coisas que eu nunca, assim, que eu já tinha esquecido. Igual a Nathalie falando do biscuit. Eu sempre gostei de modelar, achava lindo. Outro também que eu sempre gostei de trabalhar era merengue. Na minha época eu falava que era marshmallow. Hoje eu já sei que são 3 tipos de merengue, né? Que é o merengue suíço, francês e o suíço, francês. Gente do céu, como é que dá um branco agora?
Verônica, você foi minha aluna, me ajuda aí. Merengue francês, suíço. Merengue francês, suíço. Vai ganhar 10 na próxima prova, Vera, se você me lembrar. Francês, suíço. Francês, suíço. Enfim, gente, eu gostava de trabalhar com marshmallow, na minha época eu falava que era marshmallow. E os meus primeiros bolos foi com merengue francês. O merengue francês, pra quem não sabe, é aquela clara em neve que a gente bate com açúcar. Então, os meus primeiros bolos foi com merengue francês. É claro que hoje eu sei que não dá pra trabalhar com merengue francês pra decoração de bolo. Mas na minha época que o meu primeiro bolo, assim, decoradinho, foi uma prima minha que me ensinou. Eu tava com 9 anos. E aí eu trabalhei com merengue francês, mas na minha época, isso, obrigada, italiano. Então, já que eu já falei nos merengues, eu vou falar aqui pra vocês, tocar um pouco dos merengues pra vocês. O merengue francês é aquele que a gente bate a clara crua com açúcar. Então, esse é o francês. Então, esse é o merengue francês. O italiano é aquele que a gente despeja a calda de açúcar, você bate as claras. E aí, quando ela chega num certo ponto, você despeja aquela calda de açúcar ponto de fio e termina de bater até amornar. E o merengue suíço é aquele que a gente mistura a clara in natura sem estar batida. Você mistura açúcar e a clara, leva em banho-maria. E aí, quando o açúcar derreter, você leva para bater até dar o ponto, até esfriar. Obrigada, Verônica. Obrigada. Então, gente, mais alguma dúvida? Foi muito bom passar esse momento com vocês. Tá sendo uma troca, porque tá sendo muito agregador reviver muita coisa que eu revivi. Às vezes, na correria, a gente esquece da nossa história, né? E o importante é nunca esquecer, porque a nossa história motiva. Tudo que a gente passou é uma força que impulsiona a gente pra frente, né? E hoje, pra mim, ser empresária, porque por mais que eu trabalhe fora, eu ainda continuo dando aula particular. Agora eu tô com esse projeto, já fiz meu e-book, que foi uma venda pra mim maravilhosa. Consegui muitos resultados dos alunos e, assim, pra mim é muito motivador a cada foto que eles me enviam. Se você tá aqui, se você comprou o e-book e tiver alguma foto, depois me envia, porque eu amo receber essas fotos. Então é uma alegria pra mim cada conquista de aluno. E agora nessa parte online que eu comecei agora, pra mim também é muito importante. Então eu acredito que isso tudo impulsiona. A gente não é feito só de futuro, presente ou passado. A gente é feito de tudo, né? Então, pra mim, hoje, essa troca de experiência, falar um pouco da minha vida, lembrar, reviver muita coisa, foi muito importante pra mim também. Pra quem tá começando, hoje, se eu fosse começar hoje, eu começaria com bolo caseiro. Mas eu não me pegaria a bolo caseiro, porque eu sempre fui, assim, um alquimista, né? Sempre gostei de muitas coisas diferentes. Então, com certeza, eu sempre gostei de decoração. Então, pra mim, eu começaria com os bolos e ir estudando para poder me aperfeiçoar, porque bolo pra mim é o sucesso. É igual eu falei, eu acredito que eu amo tanto bolo pela minha história. Algo que eu não falei pra vocês. A minha mãe tinha um caderno, tinha um livro, que depois eu até posso postar nos stories a foto pra vocês. Ela tinha um livro de receita. Minha família sempre foi boa pra cozinhar. E nesse livro, nessa capa desse livro, tinha uma torta de chantilly com os morangos. Então, o meu sonho era fazer um bolo igual aquele. Meu sonho. Então, eu acredito também que esse amor por bolo decorado pode vir dessa época. Porque bolo pra mim sempre foi importante. Então, assim, pode ser pelo fato de eu sempre gostar de comemorar os meus aniversários, porque eu acredito que um aniversário é algo único. É muito maravilhoso poder comemorar mais um ano de vida, porque eu sei que nem todas as pessoas tiveram essa oportunidade, eu tenho essa oportunidade. Então, por isso que eu sempre amei comemorar, da mesma forma que eu sei que muitas pessoas amam, e por isso que eu não levo essa data como algo qualquer. Por isso que eu trato o aniversário como algo único, não só o aniversário, mas todas as festas,
todas as comemorações. Por isso que eu sempre falo para os alunos, gente, vocês trabalham com algo especial, não é só bolo. Se você ama o que faz, vale a pena você investir. Se você já trabalha com bolo caseiro, se aperfeiçoa, porque sempre vai ter cliente. Você pode sim ser independente financeiramente, ter uma renda bacana, trabalhando com o que você gosta na sua casa, cuidando do seu filho, entende? Ah, eu não quero deixar meu filho, não quero trabalhar fora porque eu não quero deixar meu filho com alguém, por mais que seja da minha confiança, porque eu quero acompanhar a criação do meu filho. Então vale a pena você investir em algo que você gosta, você conseguir estar com seu filho, ver o seu filho crescendo, conseguir as suas coisas, conseguir comprar a roupa que você quer, ir aonde você quer, viajar para onde você quer. É muito maravilhoso, gente, cada conquista. Pode ser uma conquista pequena ou grande. O importante é você saber que sempre vai ser através do seu trabalho, do seu esforço, da sua dedicação. Eu acredito que é um diferencial e que nos motiva a sempre continuar no caminho que a gente deseja. E é o que me inspira até hoje. Recentemente eu fui para Gramado. Para mim, eu sempre gostei de viajar e eu sempre incentivei meu marido a fazer isso. E a gente, graças a Deus, já foi para vários lugares. Isso tudo fruto do nosso trabalho, do meu trabalho, do trabalho dele, do nosso trabalho junto. E eu tenho certeza que se fosse só de um, não seria tão valioso como é o de dois. Porque quando a gente viaja, é algo que a gente pode olhar e falar assim, nossa, foi uma conquista nossa. Então, assim, se eu tenho conquistado através do meu trabalho, através da minha independência, e isso, gente, não tem preço que pague. É algo, assim, maravilhoso. E eu tenho certeza que não é só para uma pessoa, é para todo mundo. A questão é, você quer? Não, mas você quer de verdade? Você quer se especializar nisso? Você quer realmente a sua independência financeira? Ah, mas Lara, é difícil. Mas é difícil como? Porque a vida toda é difícil. Você ficar sem trabalho, você trabalhar em algo que você não gosta. Ah, Lara, é mais fácil eu trabalhar fora. Tá, mas o salário é bacana, é algo que você sonha? Conquista o que você quer conquistar? Será que realmente vale a pena você entregar a sua vida a algo que não volta por algo que você não tá feliz? Então, será que realmente vale a pena? Ou vale a pena você ser feliz, investir o seu tempo, o seu dinheiro em algo que você ama fazer? Então, você tem que colocar isso na balança, porque o tempo, gente, é algo que a gente vende. Eu não sei se vocês já repararam, mas o nosso salário vem não só por causa do nosso esforço, da nossa dedicação, mas é uma venda de tempo. Você que está trabalhando fora, você trabalha 8 horas e você vai para trabalhar, você vende 8 horas do seu dia. Vale a pena a forma que você está vendendo seu tempo hoje? Então, você tem vendido 8 horas do seu dia. Você tem tido recompensas por causa disso? Você está feliz? Quando você chega em casa, você está feliz com essa conquista? Como que tem sido? Ou você sonha em poder trabalhar em casa, ficar com seus filhos? Como que tem sido isso? Porque às vezes você vai trabalhar fora, mas acaba que você paga uma escola, não sei, algum lugar para poder ficar com seus filhos e acaba que você não tem ganhado. Depois que você vai trabalhar fora, tira o valor que você tem gasto, você não tem ganhado. É como se você estivesse trabalhando para pagar alguém para poder ficar com seu filho. Então, acaba que você perde o tempo que você poderia ter saudável com seu filho e já vai virando uma carga, um estresse. Então, assim, se você quer, se você deseja, se você ama, vale a pena você dar um voto de confiança para você mesma. Porque às vezes, na maioria das vezes, a gente não confia o suficiente para saber aonde que a gente vai. Às vezes a gente tem um sonho e a gente limita. Então, se seu sonho é a sua independência financeira, por que você está se limitando se você ama fazer isso? Então, o que eu falei antes. O importante é uma dica que eu dou sempre. Estuda, saiba que você não está fazendo algo pequeno, não é só mais um bolo, não é só mais um bolo, não é só um doce. É muito além, tá? A sua dedicação, tá? Uma foto, uma lembrança, tanto para você quanto para o seu cliente, para aquela criança que você está fazendo, para a mãe.
Às vezes você está fazendo bolo para uma criança que a mãe nunca teve bolo. Então, assim, às vezes você está fazendo bolo, além da realização da criança, você está realizando o sonho da mãe, que às vezes na infância dela, os pais não tiveram condições de ter, e hoje ela consegue proporcionar para o filho dela. Uma vez eu tive uma mãe que estava com uma filha com depressão, a filha dela estava com mais ou menos 21 anos, e ela gostava muito do show da Luna. Foi assim, já várias histórias me marcaram, mas essa é algo que eu lembrei agora. E aí ela queria um bolo do show da Luna, aí juntou ela e o filho dela para poder comprar esse presente para a filha, porque a filha dela estava com um quadro muito severo de depressão, e aí ela queria dar para essa filha dela um kit que na época eu vendia, para poder alegrar, para poder comemorar aquele ano de vida que ela teve de uma forma mais especial. Então, assim, esse é um caso que eu lembrei agora. Teve outros casos. Mas tem outros casos que às vezes eu nem sei. Então, assim, é você tratar cada bolo como único e saber que ele vai ser único para o seu cliente. Então, assim, gente, a gente não faz só bolo, é igual eu falei, de uma forma em geral. É a parte do processo, é a parte da nossa superação. Cada bolo que a gente faz é mais bonito que o outro, porque a gente vai amadurecendo, vai desenvolvendo, vai melhorando. É você saber que são histórias, são vidas. E é isso. Eu tenho certeza que cada confeiteira que eu possa conversar vai ter uma experiência. Então, se você teve uma experiência que te marcou com alguma encomenda, por que você trata as outras como isso, como único? Por que você não trata de uma forma geral como algo excepcional? Entende? Com certeza. E esse feedback ainda ele passa, nossa, estava delicioso, estava maravilhoso. Aí você fala, poxa, consegui completar, né? Consegui fazer o que eu queria. Mas às vezes tem algo que ele não fala. Às vezes, por exemplo, tem muita gente que, é igual eu falei, que não tinha condições na infância. Eu mesmo falei pra vocês que eu não tive o bolo da Barbie que eu queria, entendeu? Então, assim, tá, hoje eu não quero o bolo da Barbie, mas hoje eu proporcionar o bolo que meu filho quer, pra mim é maravilhoso. Eu não tô falando em nenhum momento que eu tô triste, que eu fiquei triste, assim, que eu tô deprimida, porque a minha mãe sempre fez o melhor pra mim. Mas ela não entendia o que aquele bolo ou aquela festa, ou às vezes entendia e não conseguiu proporcionar pra mim. Mas eu sou muito grata por tudo, gente, por tudo que ela fez. E com certeza hoje eu tô aqui porque ela me inspirou e ela foi papel fundamental. Vocês não sabem, mas a minha mãe foi muito incentivadora, tanto na parte inspiração, né, para ser professora, mas durante a minha faculdade ela me levava e ela me esperava todos os dias, exceto o meu último período que eu ia com um vizinho meu que começou a fazer gastronomia também. E ela me levava e esperava todos os dias. E detalhe, ela me esperava na biblioteca. Então, assim, a minha mãe foi fundamental nessa parte de estudo, de inspiração. Assim, é maravilhoso. Então, é incrível, assim, toda essa parte. Olha que lindo, gente. A Vera disse que pintou um bolo, a fazenda que meu pai e meus tios nasceram. Então, assim, pra eles foi marcante. Ela tá falando aqui que pra eles foi maravilhoso. E eu tenho certeza, gente, que é algo único. É algo que vocês estão proporcionando, que é algo único. Eu tenho certeza que ele vai falar assim, nossa, eu ganhei um bolo que me lembrou a infância. É tipo aquele Ratatouille. Todo mundo já assistiu aquele filme? Que o ratinho tá lá e aí tem vários momentos dele cozinhando. A gente sabe que é maravilhoso, né? É a forma que ele lida com o amor, porque realmente é com amor que ele faz. Mas tem um momento que me marca muito, que é na hora que aquele... Ai, qual que é o nome dele, gente? Um crítico. Na hora que o crítico vai comer, ele tem um insight, assim, ele lembra da infância. Eu acho que a avó dele preparava aquele ratatouille, aquele prato para ele. E aquilo para ele foi maravilhoso. Por exemplo, você
não sei, a sua avó fazia um bolo de fubá. A minha avó fazia um bolo de fubá que, pra mim, bolo de fubá até hoje é maravilhoso, porque me lembra muito a minha avó. Então, comer bolo de fubá pra mim me lembra a minha avó, me lembra a minha gravidez. E quando você leva algo nesse bolo que faz o seu cliente lembrar da infância, também é maravilhoso. Não só com pintura, mas também com sabor. Teve uma cliente uma vez que me procurou, que ela queria um bolo de ameixa com coco, porque ela queria ter uma experiência, porque os bolos infantis, os bolos que ela teve na infância, foram todos de ameixa com coco e ela queria ter essa sensação de novo. Então, às vezes, a gente acha que aquele sabor também a gente não pode fazer algo relevante, mas isso é fundamental. E eu queria encerrar essa live de hoje falando algo especial para vocês. O lançamento do meu conteúdo está próximo e está sendo algo muito rico e muito importante que eu quero deixar para vocês, que eu ensino mulheres a conquistar sua independência financeira no conforto da sua casa. Então, assim, gente, da mesma forma que foi comigo, foi com vocês e é incrível. Entende? Você ter essa independência, saber que você é capaz, e da mesma forma que eu fui capaz de conquistar isso, você também é capaz de ter uma independência financeira, ganhar entre 3 a 5 mil reais por mês e fazer a diferença na sua vida, na sua família. É um reflexo. Quando você muda, quando você tem a confiança, quando você consegue conquistar, o que você faz? Você vai passando isso para as pessoas que estão ao seu redor. Então, foi muito bom estar com vocês. Oi, Bárbara. Obrigada, amore. Foi muito bom estar com vocês. Espero que vocês se lembrem disso. A nossa confiança, a confiança feminina, ela é um grupo. E quando você é independente financeiramente, quando você tem um salário bacana, você consegue passar isso para as outras pessoas e as pessoas te veem de forma diferente. Então, foi muito bom passar um pouco da minha história, contar com vocês, e eu espero que vocês estejam na minha próxima e que vocês façam uma foto e compartilhem, por favor. Eu vou fazer aqui uma pose. Espero que vocês tenham tirado foto bem bonita. Espero vocês na próxima, tá, gente? Foi muito bom falar com vocês. E é isso. Tchau, tchau. Muito obrigada, tá bom?